Olá, povo de Deus, a paz do Senhor a todos, a paz do Senhor a todos de outras religiões. Vamos à segunda parte da mensagem da mulher samaritana de João 4. João 4,12. És tu maior do que o nosso pai Jacó que nos deu o poço? Preste atenção que a mulher samaritana está de frente com Jesus, mas não o conhece intimamente e nem profundamente. Porque se a mulher samaritana conhecesse intimamente e profundamente a Jesus, ela não teria liberado esta frase: és tu maior do que o nosso pai Jacó? Jacó deu o poço, mas Jesus deu a vida. Tudo o que nós recebemos aqui nessa terra não tem comparação com tudo aquilo que nós vamos receber na eternidade. O poço mata a sede do dia a dia, enquanto nós passamos por essa terra. Mas aquilo que Jesus tem para nos dar é para toda a eternidade. E a mulher samaritana não entendia que maior sempre será o que está conosco, e não os homens que estão sobre essa terra e se consideram maiorais. Por isso que está relatado em 1 João 4,4. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Jacó deu um pouco de tudo que ele possuía nessa terra. Jesus deu tudo que ele tinha, inclusive a sua vida. Isso que a mulher samaritana não compreendia. Perceba que ela diz: és tu maior? Milhões de pessoas no mundo inteiro costumam achar maior outros nomes do que o nome de Jesus. Já percebeu isso? Por isso que está relatado em Atos 4,12. Porque em nenhum outro há salvação. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado pelos homens, pelos quais devamos ser salvos. Por isso que está relatado em 1 Timóteo 2,5. Porque há somente um Deus e um só mediador entre os homens, Jesus Cristo, o homem. O que é um mediador? É aquele que reconcilia, ajuda, estende a mão. Só tem um reconciliador, Jesus Cristo. Por isso que está escrito em Hebreus 3,1, considerai Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Mas por que milhões de pessoas no mundo inteiro consideram outros nomes maiores do que o nome de Jesus? Para que se cumpra, segundo Coríntios 4,4, porque o Deus desse século, preste bem atenção, Deus com letra minúscula, cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. O Deus desse século é Satanás. É ele que cega o entendimento das pessoas para que as pessoas considerem outros nomes maiores do que o nome de Jesus Cristo. João 4,13 diz: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Preste atenção na fala de Jesus. Qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Qual água? A água do poço de Jacó. Na mensagem passada eu relatei que existem duas fontes, a fonte de cima e a fonte de baixo. A fonte de cima é Jesus. A fonte de baixo são as fontes humanas. E aqui Jesus está relatando: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Qual água? A água do poço de Jacó. São as fontes humanas. A água do poço de Jacó simboliza as religiões. E as religiões não têm respostas para a humanidade. Porque as religiões ditam o que você deve fazer. Jesus dita o que você não deve fazer.
Se a sua religião, ela não, como que eu vou dizer assim, ela não exige que você renuncie nada, então ela não tem valor nenhum. Aquele que não levar a sua cruz não terá direito à coroa. Foi isso que Jesus disse em Marcos 8,34. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Existem milhões de pessoas no mundo que consideram outros nomes maiores do que o nome de Jesus, estão bebendo das águas de Mara, águas amargas, águas da fonte de baixo. São as religiões que não têm respostas para a humanidade. Ah, mas eu estou com sede. Pode ser que você esteja bebendo da fonte de baixo. Pode ser que você esteja bebendo das fontes amargas de Mara. Porque tem pessoas que estão bebendo dessa fonte, a fonte de Mara, porque só querem mensagens que falam de prosperidade, mensagens que alimentam o seu ego. Não querem ouvir mais aquelas mensagens que confrontam, que pedem mudança, transformação, que pedem para que elas venham fazer um concerto, se posicionar, tomar sua cruz. São as fontes de baixo. As fontes de baixo simbolizam as religiões. E algo que eu aprendo aqui também, e todos nós sabemos disso, é que o horário certo para você ir buscar água no poço é bem de manhãzinha ou bem de tardezinha. Porque conforme as primeiras pessoas que vão de manhãzinha e jogam o balde, tiram água, jogam o balde de novo, tiram água, jogam o balde de novo, tiram água, as águas vão ficando turvas, ou seja, vão ficando sujas. Então, ou você vai bem de manhãzinha e lança o primeiro, o segundo, o terceiro balde e pega uma água limpa para você, ou você vai de tardezinha, porque aí de tardezinha a sujeira já assentou de novo. A mulher samaritana, sabendo disso, porque ela sofria com preconceito, todos nós sabemos, ela vai ao poço de Jacó ao meio-dia. Sabe por quê? Ela pensava consigo mesmo, quem sabe? Eu vou ao meio-dia, no sol quente, bebo água suja, mas pelo menos eu vou ficar livre dos olhares de julgamento das pessoas. Por isso que ela foi meio-dia ao poço. Porque ela sabia desse detalhe. Não teria ninguém ali para olhar ela com um olhar de julgamento, de preconceito. Eu tomo sol quente na cabeça, quem sabe ela disse. Eu bebo água suja, mas pelo menos não haverá olhares de julgamento. E realmente, a mulher samaritana conseguiu se desvencilhar dos olhares de julgamentos das pessoas. Porque ela foi ao meio-dia, o sol estava quente, tomou água suja. Mas não conseguiu se livrar do olhar de misericórdia de Jesus. Porque Jesus foi ao meio-dia ao poço. E se cumpriu na vida da mulher samaritana, Salmos 139, 7. Se subir aos céus, aí tu estás. Se descer e armar a minha cama no Seol, aí tu estás também. Eis que as luz e as trevas são para ti a mesma coisa. Se cumpriu Salmos 139, 7 na vida da mulher samaritana. O olhar de misericórdia de Jesus estava sobre ela. Eu acho muito lindo isso. João 4,15. Vai, chama o teu marido e vem. Agora entenda uma coisa. Jesus poderia ter dado água para a mulher samaritana beber sem questionar a sua vida pessoal. Poderia ou não poderia? Poderia. Mas ele sabendo que a vida sentimental da mulher
samaritana estava de cabeça para baixo, sabendo que ela estava destruída emocionalmente, ele então resolve, né, ali entrar na vida pessoal desta mulher, porque não era normal uma mulher ter tido 5 casamentos e não dado certo, e agora está vivendo amaziada. Não era normal isso. Ele sabia que a mulher samaritana estava destruída emocionalmente. Então, antes de ele, como que eu vou dizer aqui, dar água para a mulher samaritana, ele mexe na ferida dela. Antes de Jesus dar água para a mulher samaritana, ele põe o dedo na ferida da mulher samaritana. E por quê? O que isso simboliza? Qual o aprendizado que nós temos aqui? Antes de Jesus nos dar a vitória no presente, ele precisa tratar e curar do nosso passado. Sabia disso? E por que antes de Jesus nos dar a vitória no presente, ele precisa tratar e curar o nosso passado? Porque quem está com a alma enferma, ele não tem força espiritual para usufruir das vitórias e conquistas do presente. Quem está com a alma enferma, ele não vai ter motivação para usufruir do triunfo do presente. Então, por isso, Jesus, ele põe o dedo na ferida da mulher samaritana. Porque ele precisava curar o seu passado, deixar ela sã, para que no momento que ele decretasse a tua vitória no presente, ela conseguisse usufruir, ela tivesse com a sua alma curada, ela estivesse realmente estabilizada. Deu para você compreender? Antes da mulher samaritana ser abençoada, ela foi o quê? Confrontada. A graça, ela também conforta, mas ela também confronta. A graça, ela te mostra o céu e o inferno. Agora tem uma coisa. A graça, ela pode te confortar, como eu disse, mas ela vai também te confrontar. Agora tem um detalhe. A graça, ela confronta. Porém, de forma nenhuma, ela vai te afrontar. Porque quem afronta é o diabo. Lembra de Golias? Ele afrontou 40 dias Israel. Então a graça, ela pode te confrontar, mas nunca vai te afrontar. Então, se a graça está te confrontando, é porque Jesus quer te dar vitória. Jesus quer mudar a tua vida. Jesus quer mudar o teu curso. Antes da vitória tem vistoria. E foi isso que Jesus fez com a mulher samaritana. Vai e chama o teu marido. Você quer vitória? Então vamos fazer um concerto. Vai e chama o teu marido. Você quer vitória? Então vamos fazer um limpo agora. Põe a tua vida no altar. Faz aí agora uma aliança comigo. Se Jesus está te confrontando nesta mensagem, é porque Ele quer te dar vitória. Ele quer mudar a tua vida no presente momento. João 4,17. Não tenho marido. Jesus disse, disseste bem, não tenho marido. A mulher samaritana poderia ter mentido, desconversado, fugido do assunto, mas ela foi realista, ela foi verdadeira. Ela não escondeu a situação, ela não encobriu a situação. E isso porque para mim ser liberto, para você ser liberta, nós precisamos falar da nossa condição. Nós precisamos expor para Jesus quem nós somos realmente. Porque Jesus, ele quer nos desnudar. Nós não podemos encobrir, nós temos que ser realistas, dizer para Jesus, é isso que está acontecendo. Por isso que está escrito em Provérbios 28:13, que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Por isso que está relatado em 1 João 1:8, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e ainda nos purificar de toda a injustiça. Então nós temos que realmente mostrar para Jesus o que está acontecendo, o que está nos ferindo, o que está nos moendo.
o que está nos revoltando, nos amargurando, nós temos que dizer para ele a verdade. E algo muito interessante que eu vejo aqui, que se a mulher samaritana não tivesse dito a verdade, ela não teria sido o quê? Alcançada. Se ela não tivesse sido alcançada, não teria sido transformada. Porque sem confissão não há mudança. E Jesus fez uma obra na vida da mulher samaritana, porque realmente ela abriu o seu coração para ela. Quando ela disse, eu não tenho marido, ali ela mostrou para Jesus que ela começou a beber da água da vida realmente. Porque começou a ver o que? Uma transformação, uma mudança dentro dela. Ela confessou, não tenho marido. A graça alcançou ela. O evangelho confrontou ela. E ela começou então ali a ser mudada, moldada. Ela começou a beber da água da vida, porque ela disse a verdade. Por isso que diz em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por isso que está relatado em João 8,36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Já para terminar, João 4,18, porque já tivesse 5 maridos, e o que tens agora não é teu marido. O que nós aprendemos aqui? Antes de se envolver em um relacionamento, seja curado por dentro. A mulher samaritana estava confusa, cheia de conflitos, estava procurando encontrar nas pessoas algo que preenchesse a sua alma. Ela procurava encontrar algo exteriormente que curasse ela interiormente. Não procure no ser humano aquilo que só Jesus pode te dar. Tem pessoas que procuram no ser humano aquilo que só Jesus pode dar e realizar na vida dele. Não se envolva com pessoas que querem conhecer somente o seu exterior e não o seu interior. Veja que Jesus diz, tiveste 5 maridos, pretérito passado. Ele está fazendo com que essa mulher faça uma viagem no seu passado. Mas não é o próprio Jesus que diz que nós temos que nos esquecer do nosso passado de frustração, decepção, de amargura e de derrota? Mas ele faz com que essa mulher faça uma viagem no seu passado. E por quê? Será que ele queria a envergonhar, a frustrar mais ainda, a decepcionar mais ainda? Não. Jesus queria a libertar do passado e a engrandecer no presente. É isso que Jesus quer fazer com nossas vidas, quando ele faz com que nós venhamos nos lembrar do nosso passado de derrota, do nosso passado de decepção, do nosso passado de amargura, do nosso passado revoltante. Ele quer que nós venhamos fazer uma viagem lá no passado e apagar o passado, para que no presente ele possa vir entregar a vitória para cada um de nós. Que esta mensagem fique em nossos corações. Deus abençoe a todos. Se sentir no coração, compartilhe essa mensagem. Outras vidas precisam ser renovadas, precisam sofrer um impacto, precisam entender que Jesus, ele tem a vitória, que Jesus, ele quer somente operar um milagre, que Jesus tem o melhor das nossas vidas. Amém? Fiquem com Deus.